Hoje se fala muito de educação. A todo instante falam dela, na mídia, em propagandas, de tal modo que a educação está na boca do povo. Sim, a educação está na boca do povo. Mas afinal, o que é a educação? Aquele conhecimento que as crianças aprendem na escola? Isso é educação? Não. A educação é muito mais do que o conhecimento escolar. A educação ela é formada por valores, valores estes que devem ser ensinados em casa por pais dedicados, preocupados com a formação do caráter dos seus filhos. Porque ser educado, ser bem educado, é ter um bom caráter, é ser um bom caráter. E as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje, eles têm um bom caráter? Qual é a conclusão que nós podemos chegar? A que conclusão podemos chegar quando vemos o comportamento da nossa juventude? Nossa juventude tem um bom caráter? Hum, parece que não. Parece que não. Porque nossos jovens, eles estão bastante violentos, desobedientes, indisciplinados, viciados cada vez mais cedo, desenvolvem uma sexualidade cada vez mais precoce e depravada, depravada, diga-se de sinal, né? Diga-se de passagem. Então nós vemos realmente que a nossa juventude ela enfrenta um problema sério de caráter. Só que a escola está aí. As pessoas têm acesso à escola, mas a escola está educando os nossos jovens? Não está, porque a escola ela não educa. A escola ela ensina. Estão confundindo as coisas aqui no Brasil. A educação, ela se dá do 0 aos 7 anos, quando todo o aspecto psicológico da criança se forma. Depois dos 7 anos não se educa mais ninguém. Ou a criança aprende as noções mínimas de educação, e dentro da educação está o respeito, a consideração pelo próximo, saber se colocar no lugar das outras pessoas e entendê-las. Ou a criança aprende tudo isso até aos 7 anos e se torna realmente educada, porque do contrário ela não vai aprender isso mais tarde. É aquele ditado que diz que pau que nasce torto não se endireita. O ser humano ele é como uma árvore. Quando uma árvore nasce torta, é preciso endireitá-la antes que ela alcance a idade adulta, enquanto que a árvore é pequena. Então é preciso amarrá-la em algum lugar para forçar o seu endireitamento, para que ela possa crescer de forma reta. E o ser humano é a mesma coisa. É até aos 7 anos de idade. Se os pais não ensinam valores aos filhos nos 7 primeiros anos de idade, depois a escola não pode fazer nada. Uma, porque a escola não educa, as crianças ficam apenas 4 horas diárias na instituição de ensino. O que se pode fazer em 4 horas? Muito pouco, muito pouco. E nessas 4 horas, as crianças elas passam pelas mãos de vários professores de diferentes disciplinas, de diferentes disciplinas. Há dias que os alunos passam pelas mãos de 4 ou 5 professores, professor de matemática, geografia, história, educação física, ensino religioso. Então, um professor ele está em contato com 30 e 35 alunos numa sala de aula, num período de 45 minutos. Né? O que ele vai conseguir passar para as crianças em termos de valores? Ele vai passar conhecimentos superficiais, comuns, né? Comuns do que a educação exige, mas não vai educar as crianças, porque isso é impossível.
Quem educa, quem deve educar é o pai e a mãe. E se os dois não educam, minha gente, a escola não vai educar, o mundo não vai educar, pode até educar mais tarde. No caso de uma criança mal educada que depois se torna um adulto inconsequente. Só que este adulto, ele vai aprender na porrada. Porque na escola da vida as coisas funcionam na porrada. Se o camarada não quer aprender algo por bem, ele vai aprender por mal. E assim é a vida humana, não existe moleza, porque a vida humana ela não é suco de minhoca. Se o camarada quer moleza, ele que vá beber suco de minhoca, suco de minhoca. Mas se ele quer viver como um ser humano consequente, responsável, ele que trate aí de cumprir com as suas responsabilidades na vida, em ser alguém consequente e fazer o que é certo. Somente assim o ser humano ele consegue avançar de uma forma adequada ao longo da sua vida, quando ele é responsável. Então, sim, ele consegue encontrar o seu lugar ao sol. Mas isso não é a escola que ensina aos alunos, mas sim a família é que confere os primeiros ensinamentos aos filhos. Ou melhor, deveria conferir. Porque nós observamos que a família ela não está fazendo o seu trabalho, porque nós temos pais cada vez mais preguiçosos, inconsequentes, que não pensam na educação dos filhos, mas apenas agradá-los, e por isso que eles viram uns mal educados que não sabem respeitar os seus semelhantes, uns chorões, umas Marias moles, né? Umas Marias moles que não aguentam nada nessa vida. E daí não espanta que a vida em sociedade está se tornando cada vez pior, porque está vindo uma geração de adolescentes e de jovens completamente mal educada, porque os pais não estão educando e ainda colocam a culpa na escola, como se a escola pudesse educar. Sem falar que a escola ela trabalha para o Estado. Dentro da escola estão as ideologias do Estado. O Estado que quer criar uma sociedade de imbecis, notadamente aqui no Brasil, a pátria educadora da dona Dilma, onde não se quer constituir cidadãos livres, autônomos, profundos e inteligentes, mas verdadeiras tábuas rasas que podem ser manipuladas, escritas e reescritas segundo os interesses da classe política dominante. E não é à toa que o Brasil tem uma das piores educações do mundo, porque as nossas crianças estão chegando nas escolas sem o mínimo grau necessário de educação, de respeito, de disciplina. E sem disciplina não se aprende, e quando os alunos não aprendem, eles também não podem obter bons resultados em sua vida de estudante. Então, nas provas que o Brasil participa, que testam o nível de qualidade dos estudantes brasileiros, é claro que o Brasil fica nas últimas posições, porque a família brasileira ela não cumpre a sua tarefa, porque as próprias leis desta pátria educadora não permitem aos pais educarem os seus filhos. Os pais que forem um pouco mais rígidos com os filhos, eles podem ser denunciados por um vizinho vagabundo invejoso e ainda serem processados porque estão sendo duros com os filhos, não os estão educando corretamente. Daí eu pergunto, o que é educar um filho? É transformá-lo num banana, num fraco, num perdedor? Num perdedor, como muitos adolescentes e jovens hoje são, verdadeiros perdedores, incapazes de viver, de conquistarem o seu lugar ao sol?
porque é isso que o Brasil está virando. O país de uma geração, de uma juventude perdedora, que não está conseguindo caminhar com as próprias pernas. E por quê? Porque os pais não estão educando seus filhos. Estão os largando na escola. A escola hoje é uma creche onde crianças de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos vão matar tempo para não incomodarem em casa, né? E o resultado final disso tudo não poderia ser outro senão o péssimo nível educacional que temos nesse país. E para variar, a escola praticamente só ensina besteiras, né? O pensamento esquerdista que se enraizou na escola brasileira, nos livros didáticos, na pedagogia, né? Paulo Freire que o diga, Paulo Freire que o diga, Michel Foucault que o diga, né? Todos esses teóricos loucos, malucos e inconsequentes que apenas contribuíram para a destruição das novas gerações? Tudo isso está de tal modo enraizado na escola brasileira que os nossos jovens realmente eles não vêm sendo preparados para a vida. Uma porque os pais malandros e preguiçosos não estão querendo se dar o trabalho de educar, e outra porque a escola hoje ela não consegue ensinar, porque a escola brasileira virou um baile funk, onde o aluno vai fazer o que ele bem entende, os livros didáticos eles são péssimos, os professores, em sua grande maioria, eles foram doutrinados nas universidades de tal modo que apenas doutrinam os jovens, os adolescentes e as crianças, e tudo isso não poderia trazer resultados positivos para a educação brasileira. Isso é óbvio, isso é óbvio. Né? Então, se o Brasil quer melhorar como país, ele precisa começar pela educação. Mas a educação ela não pode ser confundida com o conhecimento escolar, com o conteúdo que as crianças estudam nas escolas, porque a educação ela é formada por valores que os pais ensinam em casa, notadamente até aos 7 anos de idade. Até aos 7 anos de idade. Quando o ser humano ele desenvolve o seu lado psicológico, a sua psicologia, a sua psique, a sua alma, os valores que ele absorve. E se o ser humano não absorve valores até os 7 anos de idade, porque os pais não passam valores, depois este jovem ele não vai se encontrar na vida, ele vai ser uma pessoa vazia. Como hoje nós temos bilhões de pessoas vazias sobre a Terra, que simplesmente não aprenderam nada, e quem não aprende nada, não ensina nada e também não faz nada que presta. Não faz nada que presta. E tudo isso atesta realmente a crise que a educação hoje vivencia. A educação mundial, não apenas brasileira, porque em todos os países do mundo a educação ela vem sendo destruída. Falo aqui da educação que os pais deveriam fazer em casa. Os valores que eles precisam passar para os filhos, para que eles possam chegar na escola minimamente educados, disciplinados e responsáveis para que possam aprender os conteúdos que são ensinados na instituição de ensino. Então, no caso do Brasil, a família está falida, a família não faz o seu trabalho e a escola está falida também por causa do politicamente correto, por causa desta ideologia esquerdista que está enraizada dentro das instituições de ensino brasileiras. Qual é o futuro que o Brasil pode ter deste modo? Nenhum. O Brasil não tem futuro.
O Brasil não tem futuro enquanto que a família brasileira não tomar vergonha na cara e chamar para si a responsabilidade de educar as novas gerações. E a escola depois vai ensinar conteúdos: português, matemática, geografia, história, inglês, ensino religioso, educação física. Isso a escola ensina. Ela também passa valores, só que os principais valores eles precisam vir de casa. Isso é a educação. Educar um filho significa lhe passar valores. Aqueles pais que não passam valores aos filhos não os educam. E por isso eles viram uns mal educados e não respeitam ninguém. Basta olhar as escolas brasileiras que nós observamos isso muito bem. Crianças e adolescentes que não sabem respeitar os seus semelhantes, que não têm responsabilidade, que não têm educação porque não foram educados em casa. Estou errado? Estou errado? Se eu estiver errado, me provem que eu estou errado. Me provem o contrário. Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima.